Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos de direito penal para a segunda fase da OAB. Nós estamos tratando, então, pessoal, aí a respeito das teses relacionadas ao mérito, né? Ontem eu falei sobre as teses aí, as teses mais voltadas para a questão relacionada ao tipo penal, né? A questão do fato típico. Nós estamos dividindo aí o crime, quando costumeiramente se divide, em fato típico, né? Ilícito ou antijurídico e culpável. E ontem nós estudamos aí o fato típico e falamos algumas situações, algumas hipóteses, fazendo referência em questões que pode cair, que pode aparecer na sua prova. Nós vamos dar continuidade aqui, então, com nosso estudo sobre as teses, e ainda são as teses de mérito aqui, tá? As teses principais de mérito que pode aparecer para você aí. Então, vamos dar sequência aqui. A próxima tese que eu queria passar para você, que possivelmente pode aparecer aí na sua prova, é sobre o erro de tipo, gente. Então, nós temos aí o erro de tipo, que se encontra no artigo 20 do Código Penal. Então, nós temos o erro de tipo, que está aí no artigo 20 do Código Penal. Eu vou ler para vocês aqui o que diz o artigo 20 do Código Penal e nós vamos estudar o que é erro de tipo, vamos ver o que é esse instituto aí, o erro de tipo. Diz assim o artigo 20, então, do Código Penal. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo sem se previsto em lei. Veja só, pessoal, o que o artigo 20 está dizendo? Que o erro sobre elemento constitutivo do tipo, tá? Erro sobre elemento constitutivo do tipo. O que é, então, elemento constitutivo do tipo? É aquilo que forma o tipo penal e que eu não posso tirá-lo do tipo penal, que eu não posso removê-lo do tipo penal, sob pena de eu ter uma atipicidade ou então eu tenho uma situação dessa que exclui o dolo. Olha só, né? Eu dou um exemplo para os meus alunos sempre, e eles ficam meio grilados com esse trem, né? Um exemplo, e isso aí aconteceu ano passado, na vida real, né? Eu publiquei no Instagram, os alunos piraram com o negócio. Era a situação mais ou menos assim, né? Um caçador, por exemplo, está no meio do mato. Ele tá lá caçando e de longe ele vê alguma coisa se mexendo lá e é um bicho, a capivara, sei lá que bicho que ele está caçando. Ele faz mira, faz pontaria e atira. Atira, corre para ver. A hora que ele chega lá, não era, na verdade, um bicho. Era uma pessoa, um outro caçador que estava com um vestido com uma jaqueta de pele e foi confundido. Outros ainda pioram o exemplo, tá? Eles colocam como um tronco de árvore, a pessoa está fantasiada do tronco de árvore, né? Vejam só, querendo seja tronco de árvore, ou seja, uma outra pessoa que parece um bicho de longe, o que vai acontecer aqui é uma falsa, ou, se você preferir, errada percepção da realidade. E essa falsa percepção, então, da realidade, que te leva a praticar um fato típico, porque o fato não deixa de ser típico, né? Você matou, nesse caso, alguém, mas olha só, né? Elemento constitutivo do crime, matar, diz o código, o artigo 121, alguém. Você tem que ter, ou a pessoa que atira em outra, por exemplo, ela tem que ter consciência que ela está atirando em alguém. Se essa pessoa acredita que ela estava atirando num bicho, se essa pessoa acredita que ela estava atirando num tronco de árvore, por exemplo, tá?
nós vamos ter que afastar o dolo nesse caso. E aqui existe uma definição melhor de dolo, eu gosto mais de utilizar nessa parte aqui, para a gente não confundir as coisas. Na verdade, gente, o que é o dolo? O dolo é consciência acrescido de uma coisa. O quê? Vontade. Ou então pode ser o contrário. O dolo é vontade acrescido de consciência. Então, matar alguém, eu tenho consciência que eu estou matando alguém. Isso deve estar acrescido da vontade de eu querer matar alguém. Bom, é bem verdade que é difícil, às vezes, aparecer um exemplo desse, né? Mas existem situações que aparecem questões que não é um exemplo desse, de matar alguém, que você pensa que é um bicho, o cara pensou que é um bicho, caçador, coisa assim, que se amolda nessa situação. Inclusive, um dos últimos exames, eu vou levantar isso para vocês, vai ter uma aula que eu vou fazer aqui, uma estatística, eu vou colocar quais são as teses que mais aparecem aqui para vocês. Isso apareceu, só que apareceu aqui para o artigo 155 do Código Penal. Era alguém, uma moça que estava numa sala de aula, alguma coisa assim, e ela pega um computador, enfia na bolsa e vai embora. Por que que isso aconteceu e o que que o problema depois narrou? Que ela enfiou na bolsa um computador de uma outra menina, e a menina foi lá e prestou a denúncia, né, fez um boletim de ocorrência, foi na delegacia, pelo crime de furto. Só que essa pessoa, ela tinha a certeza que ela estava guardando o computador, um aparelho que era de sua aqui não é propriedade. Então ela tinha certeza disso. E o que que o artigo 155 fala? O artigo 155 diz assim: subtrair para si ou para outrem coisa alheia. Coisa alheia. Olha só, elemento constitutivo do tipo é que a coisa seja alheia. E o que que é o dolo? Vem aqui. O dolo é consciência mais vontade. Essa pessoa, ela tinha consciência de que o computador, esse notebook era de outra pessoa? Não, ela tinha certeza que o computador era seu. Excluo aqui esse elemento. Excluo esse elemento, o artigo 20, o que que vai dizer? O artigo 20 deixa claro para nós que fica excluído o dolo, tá? Então fica excluído o dolo. Isso leva à absolvição, levaria à absolvição da pessoa. Caiu isso nos 2 ou 3 exames atrás, pessoal. Certo, eu já sei isso aqui. Agora eu tenho duas coisas que eu preciso descobrir, que é a seguinte: se o erro era evitável ou o erro era inevitável. Inevitável. Bom, o que é o erro evitável? Erro evitável é aquele que, se eu prestasse um pouco mais de atenção, se eu observasse um pouquinho mais, né, eu poderia não ter incidido nesse erro. E nessa hipótese aqui, quando o erro ele é evitável, o sujeito ele pode responder aqui pelo crime a título de culpa. É claro, desde que exista o crime culposo, desde que exista o crime culposo. Então, se o erro é evitável, ele responde a título de culpa, tá? Agora, se não tenho o crime culposo, vejam, 121, homicídio, eu tenho o crime culposo no parágrafo 1º. Então, ele pode responder a título de culpa, se o erro fosse evitável, tá?
tá? Se o erro fosse evitado. E agora o furto, o artigo 155 que eu trouxe aqui para nós. Bom, ainda que o sujeito prestasse mais atenção lá no computador, algumas marcas, alguma característica específica do computador, esse erro poderia ser evitável? Sim, poderia ser evitável. Só que existe furto culposo? Não, não existe furto culposo. Se não existe furto culposo, ele não responde por crime algum, tá? Ele não responde por crime algum. Agora, se o erro fosse inevitável, ou seja, não era possível eu distinguir aquela situação que aparentemente existia, essa falsa percepção da realidade, não era possível eu distinguir. Pega esse exemplo aí, né? Um celular, dois celular Nokia, geração 10, os dois com a mesma película, com a mesma capinha, em cima de um determinado local. Gente, quem nunca pegou um celular do outro e enfiou no bolso sem querer? Comigo já aconteceu isso. A pessoa que ajuda na limpeza aqui de casa e olha que tinha diferença entre os celulares, entre os aparelhos. Eu enfiei no bolso, estava indo embora, tive que voltar e devolver o aparelho celular aí da Ângela, né? Mas isso acontece. Então, se o erro for inevitável, gente, exclui completamente o dolo e, portanto, ele não responde nem a título de culpa. Só responde a título de culpa se fosse o erro evitável e se existir a modalidade, o tipo culposo. Aí, então, está o erro de tipo. A outra hipótese que pode cair aqui para nós, pode aparecer uma tese defensiva, né, uma tese de mérito, é a chamada discriminante. Discriminante putativa. Discriminante putativa. Vejam só, né? Primeira coisa, o que é discriminante? Discriminante, nós vamos ver melhor isso daqui a pouco, mas discriminante é aquilo que torna o fato lícito. Aquele que aparentemente era ilícito, ele passa a ser lícito. São as hipóteses que estão no artigo 23 do Código Penal. As discriminantes estão no artigo 23 do Código Penal, que é estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Essas são as discriminantes, tá? Ou excludentes de ilicitude. A discriminante, agora, putativa, não só as discriminantes estão no artigo 23, mas as discriminantes putativas, ou a discriminante putativa, ela aparece no parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal. Diz assim o parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado, pelas circunstâncias, supõe situação que se de fato existisse, tornaria a ação legítima, ou seja, afastaria a ilicitude, né? Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato punível como crime culposo. Olha só, então, isso aqui é a hipótese de discriminante putativa que está no parágrafo 1º do artigo 20. E o artigo 20 também, ele está tratando aqui de uma situação imaginária. É isso que o putativo, a palavra putativa quer dizer. Nós temos aqui, então, uma situação imaginária. Mas que situação imaginária é essa? O sujeito, então, ele imagina que ele vai agir de uma forma acobertado pelas excludentes de ilicitude, uma delas que está aqui no artigo 23. Só que aquilo é uma falsa percepção da realidade. É muito comum essa tese aparecer aqui na seguinte hipótese, chamado de legítima defesa putativa. Legítima defesa putativa, então, o que é? A legítima defesa putativa, ela é igual a uma discriminante
Putativa. Putativa. O que é a legítima defesa? A legítima defesa é uma causa de exclusão da ilicitude, torna o fato legítimo. Aqui, então, na legítima defesa putativa, o sujeito ele imagina que está em uma situação de legítima defesa, que se de fato existisse, tornaria a sua ação lícita. Os livros de direito penal adoram trazer um exemplo que o sujeito está passando, vai cruzar com o seu desafeto, o seu inimigo, e esse seu inimigo faz um gesto de colocar a mão no bolso ou tirar algo do bolso. Momento que, agindo então em legítima defesa, essa outra pessoa saca uma arma e mata o seu desafeto. Vejam só, ele imaginou uma situação que ele seria atacado. E se de fato ele fosse atacado, o que aconteceria? Se de fato ele fosse atacado, ele poderia agir em legítima defesa. Então, uma situação que se de fato existisse, tornaria a ação lícita. Mas isso só está na cabeça da pessoa. Isso só está na mente da pessoa que se engana quanto àquela situação de fato. Neste caso, então, vai haver a isenção de pena. O parágrafo 1º diz que há a isenção de pena. Agora, se esse erro também fosse vencível, ou seja, se o sujeito ele pudesse vencer esse erro, ele responde pelo crime na modalidade culposa, tá? Na modalidade culposa. Então, a discriminante putativa, ela vai fazer o quê? Afastar. Ela afasta a antijuridicidade da conduta. Se cair, gente, eu não vou falar que é impossível cair de outra forma, mas se cair na prova de vocês, é muito provável que caia aqui tratando, argumentando da legítima defesa nessa situação que eu disse para vocês, tá? É difícil cair de outro modo. Outra tese que nós temos aqui de mérito é erro sobre a pessoa. Erro sobre a pessoa. Que diabo é isso de erro sobre a pessoa? Está no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Então, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. O que diz o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal? Diz assim, erro sobre a pessoa. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesses casos, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Vejam só, o erro sobre a pessoa também é uma falsa percepção da realidade, tá? É uma falsa percepção quanto à realidade. O sujeito, sempre vai no caso do homicídio, né? Essas situações aqui. O sujeito, ele queria matar A, tá? Ele queria matar A. Eu vou dar nome, né? Esse negócio de ficar com A, B, não sei o quê, né? Tício, Caio, também enche o saco. Vamos lá. O sujeito aqui, ele queria matar o José. Ele queria matar o José. Só que, o que acontece? Ele encontra com alguém na rua que tinha as características físicas todas do José, parecia o José, percebia-se de longe que era o José. E ele vai para matar o José aqui, mas na verdade não era o José. Na verdade, ele era o João, tá? Ele era o João. Não era José. Vejam só, o que muda aqui? Bom, não muda quase nada. Ele matou uma pessoa, né? Vai mudar o seguinte, que o parágrafo 3º diz assim, que o erro contra a pessoa
contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, mas não se consideram, neste caso, as condições ou a qualidade da vítima, senão as da pessoa a quem o agente queria praticar o crime. Olha só o que vai mudar aqui então, gente. Embora ele tenha matado o João, considera-se, tá? Considera-se aqui que ele tivesse matado, para nós pensarmos nas características da vítima e até para a aplicação da pena, que ele tenha matado o José, Então, isso aqui ela é uma questão importante nesse ponto para definir, né, a vítima e as suas características, suas questões pessoais, né? Olha só, né, só vou dar um exemplo aqui para vocês. O seguinte, imagina que o José, ele tenha 65 anos. E o João, ele tinha 71 anos, embora fossem parecidos, né? São alguns anos de diferença, mas dá para essas pessoas continuarem parecendo aí. Qual que é o problema nisso? Você vai perguntar, Bruno, se um tem 65 e o outro tem 66, não faz qualquer, outro tem 70, né, 71, não tem qualquer tipo de diferença a respeito sobre isso, né? Tem sim. Qual que é a diferença? Na verdade, eu vou até mudar aqui, porque não é 65 que eu deveria colocar. Vamos apagar aqui o 71. Vamos colocar uma diferença menor, até para dar certo o exemplo. O José tinha 59. E o João tinha 61, tá? O João tinha 61. Qual que é a diferença? O Código Penal, lá no artigo 61, ele vai dizer no inciso 2, tá? 61, inciso 2, a linha H, que é um caso que agrava a pena, se o crime for cometido contra pessoa maior de 60 anos. E aqui vocês podem falar, pô, ele cometeu o crime contra o João, tinha 61 anos, vai agravar a pena dele. Aí eu te chamo de volta para o parágrafo terceiro. O que diz o parágrafo terceiro do artigo 20? O que ele vai falar? O erro quanto à pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições, as qualidades da vítima. Não se considera as condições, as qualidades aqui, ó, do João, que tinha 61 anos, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Eu considero as condições, as qualidades aqui do José, que tinha 59 anos. Então, nessa situação, não se incidiria essa agravante de pena. Faz diferença? Faz diferença. Por isso que é uma tese defensiva, o erro sobre a pessoa. Então, se o problema narra alguma coisa sobre o erro sobre a pessoa, qual que é a sua linha de raciocínio? Eu devo considerar as circunstâncias pessoais em relação ao José, que mesmo não tendo morrido, não sendo alvo ali dos tiros, do disparo, mas sim João, tá? Era ele que queria se matar, portanto, considera as circunstâncias dele. Beleza, gente? Tranquilo isso, fácil, né? Outra situação aqui, que é caso de hipótese de tese defensiva, tese de mérito. É erro também que chama, só que aqui é erro na execução. Eu tenho um erro na execução. Também chamado aí, as provas às vezes gostam de trazer essa expressão, aberratio ictus. É o erro na execução. Aberratio ictus. Nessa situação aqui, não existe qualquer confusão, a pessoa não confunde, ela não quer matar
o José e acaba matando o João, porque ela confundiu as pessoas. O problema aqui é uma chamada de imprecisão no golpe, ou imprecisão na pontaria, na mira. Então, nesse caso aqui, ó, o José, ele está aqui paradinho, nesse local aqui. Imagine que aqui é um local, tá? Imagine na sua cabeça uma rua. O José está aí, nessa rua que você está imaginando, está aí na sua cabeça. Na minha tem uma rua aqui. E o João está aqui, pertinho do José, também na rua. Só que o autor queria matar o José mesmo. Mira, faz a mira, atira. Atira, ele é ruim de tiro. Ao invés de acertar o José, ele acerta o João. Ao invés, então, de acertar o José, ele acerta o João. Coitado, o João só se lascou nessa aula aqui hoje. O que aconteceu? Houve erro sobre a pessoa? Não, porque ele não confundiu o José com o João. O que aconteceu? Houve um erro na execução, houve um erro de pontaria. Houve um erro de pontaria. Nesse caso, o que vai acontecer ou aonde está esse instituto aí? Está no artigo 73 do Código Penal. O artigo 73 vai dizer assim: quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, o José, atinge pessoa diversa, o João. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 do Código. Nesse caso, então, qual que é a consequência prática? A consequência prática é o mesmo que nós acabamos de estudar aqui no erro sobre a pessoa. Ele, embora tenha matado João, ele responde como tendo matado aqui o José. Até aqui está tudo certo, o instituto é diferente, mas a consequência é a mesma. O problema é um pouquinho maior quando nós prosseguimos na leitura. Diz assim: no caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal. Então, aqui o exemplo é o mesmo, continua. Ele queria matar o José, faz mira no José, atirou, errou, matou o João. Ele matou o João. Ótimo, matou o João. Ele estava com uma arma potente. Agora a gente só muda um pouquinho o exemplo, né, para conseguir adequar aqui. Ele estava com uma arma potente, a arma transfixou o João e acertou também o José, a vítima que ele queria, né? Matou 2 coelhos com uma cajadada só. E o João não tinha nada a ver com isso. Como é que eu resolvo essa situação? A primeira hipótese nós já resolvemos, aplicamos o artigo 20, parágrafo 3º, que é o erro sobre a pessoa. Aqui não, aqui nós vamos mudar um pouco essa situação agora. E qual que é a mudança que vai ter? Ele matou os 2. O Código Penal, ali no artigo 73, né, diz que aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal. O que diz o artigo 70 do Código Penal? Concurso de pessoas. Concurso de... maluco. Pensando em pessoas, desculpe. Concurso de crimes. Concurso de crimes. Que tipo de concurso que eu tenho de crimes? Concurso formal de crimes. Eu tenho, então, um concurso formal de crimes, tá? Como é que eu resolvo o concurso formal de crimes? O juiz aplica apenas uma das penas se os crimes forem idênticos ou as penas forem idênticas, aumentando de 1/6 a metade. E se as penas forem diversas, o juiz aplica a maior delas, também aumentando sempre de 1/6 até a metade. Então, aqui nós temos as teses
de mérito, tá? Nós vamos ter as teses de mérito aqui, referente à questão ainda da tipicidade, pensando ali no fato típico. Essas são as teses de mérito aqui nesse ponto. Outras teses de mérito agora, elas vão entrar na antijuridicidade. Então, as outras teses de mérito, ela diz respeito à antijuridicidade. Antijuridicidade. Vamos lá, né? O que é a ideia da antijuridicidade? Aí, a questão é a seguinte, pessoal. Todo fato típico, então, a princípio, ele também é ilícito. Então, todo fato típico, a princípio, ele é ilícito. Toda vez que eu falo que ocorreu um fato típico, a princípio, ele é ilícito. Nós temos ali uma ilicitude daquele fato típico. Isso a princípio, eu bato o olho. Só que existem algumas situações que afastam, então, a antijuridicidade, ou ele, na verdade, afasta a ilegalidade daquele fato. Ele torna aquela situação, né, lícita, aquela situação que a princípio era ilícita, torna lícita. Aonde estão essas hipóteses aqui de exclusão, então, exclusão da antijuridicidade, exclusão da antijuridicidade? Elas estão elencadas no artigo 23 do Código Penal. É o artigo 23, então, do Código Penal, que traz quais são as hipóteses de exclusão de juridicidade, exclusão de ilicitude. E o artigo 23 diz assim, que não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito, tá? Então, essas são as hipóteses: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. E aí eu vou ver rapidamente com vocês, porque não dá para nos debruçarmos especificamente sobre todas essas situações aqui. Quais são essas hipóteses? A primeira delas, então, que o artigo 23 vai falar, é do estado de necessidade. O estado de necessidade, o legislador penal trouxe a sua previsão aí no artigo 24, logo abaixo, então, disse que estado de necessidade, considera-se um estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável existir. Então, olha só, nós temos estado de necessidade nesse fato aqui, né? Que o sujeito, então, ele, para salvar de um perigo atual que ele não provocou, ele pode sacrificar uma outra situação, tá? Ele pode sacrificar uma outra situação. É muito comum, ultimamente a doutrina tem usado muito aqui para exemplificar um estado de necessidade. Você, por exemplo, está andando pela rua. Você está andando pela rua ali e você se depara com um cachorro bravo, né? O pessoal fala de pitbull aí, alguns falam que pitbull é bonzinho, outros não, eu não sei. Eu não tenho pitbull, não tenho condições de falar, mas por isso que eu uso aqui o cachorro, né? Você tem um cachorro bravo, e você vê que esse cachorro bravo, ele parte para cima de uma criança, por exemplo, tá? Ele partiu para cima de uma criança, ele vai pegar, ele vai matar essa criança. Você está armado, você saca a arma e dá um tiro no cachorro e mata o cachorro.
É o exemplo clássico de estado de necessidade. Ou então se o cachorro fosse atacar você. Olha só o que o artigo 24 diz. Aí a gente amolda essa situação desse exemplo que eu dei aqui. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. O cachorro ia morder a criança ou a pessoa, não ia, poderia matar, não poderia. Perigo atual está aqui. Que não provocou por sua vontade, foi o sujeito que provocou? Não, não foi. Porque se ele provocar essa situação que coloca em estado de necessidade, ele não pode alegar estado de necessidade. E não podia de outro modo evitar, tá? E não podia de outro modo evitar para aqui salvar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Então, o estado de necessidade, ele nunca vai estar aqui ligado com uma ação humana, porque se for uma ação humana, nós vamos para um outro instituto, que é o da legítima defesa. Então, estado de necessidade vai aparecer aí que aconteceu uma enchente, por exemplo, pegou fogo em algum prédio, a pessoa teve que destruir algum bem, um carro, a entrada do prédio para salvar as pessoas que estavam lá dentro. O que é importante aqui é que a pessoa nunca pode ter criado esse estado de perigo, esse estado de necessidade. O criador do perigo não pode alegar estado de necessidade. Então, quem cria o perigo não pode alegar estado de necessidade. E aqui também é importante que a gente olhe a equivalência dos bens jurídicos que estão em jogo. De modo que eu não posso sacrificar um bem jurídico de maior relevância para salvar outro de menor relevância. Em outras palavras aqui, olha só, eu sacrifiquei nessa situação aqui, que eu dei para vocês esse exemplo do cachorro, a vida do cachorro para salvar a minha vida ou a vida da criança, né? Vejam só, nessa situação eu tinha um bem jurídico vida que está acima desse bem jurídico da vida do animal. Agora eu não posso sacrificar, por exemplo, a vida de uma pessoa para salvar um bem, tá? Para salvar um bem, eu não posso fazer isso, né? Então, por alguém ia bater no seu carro, ainda que de forma leve, ela ia bater no seu carro. Para essa pessoa não bater no seu carro, você desvia e passa em cima de outras pessoas. Você mata outras pessoas. Você não pode alegar estado de necessidade. Não existe equivalência entre esses bens. Estado de necessidade, quando aparece, geralmente aparece nestes exemplos, nesses moldes que eu dei aqui para você. Tá? Importante aqui também, só para eu terminar aqui, é que não pode alegar estado de necessidade que quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Tá? Por exemplo, um bombeiro, diante de um incêndio, ele não pode alegar um estado de necessidade. Por quê? Porque ele tinha o dever de enfrentar o perigo. Tá? Ótimo, estado de necessidade, então, nós vimos que está no artigo 24. Volto a dizer, não dá tempo da gente ficar olhando circunstâncias por circunstâncias. Outra hipótese aí que nós temos que exclui a antijuridicidade, afasta a ilicitude e a legítima defesa. Legítima defesa. Legítima defesa está no artigo aí 25 do Código Penal. O artigo 25 vai dizer assim: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de terceiro. Então, para que se caracterize a legítima defesa aí, eu tenho alguns requisitos, tá? Primeiro requisito que é necessário, tá? Primeiro requisito que é necessário aí, diz o artigo 25 para nós, é que eu tenho uma injusta agressão. Ou seja, uma agressão que a pessoa não deveria, ela não tem o dever de suportar. Então, injusta agressão. Essa agressão, ela não é só injusta, ela é atual, tem que ser atual ou iminente.
Atual é aquilo que está acontecendo naquele momento, iminente é aquela que ainda não aconteceu, mas está em vias de acontecer, tá? Então é uma agressão injusta que ainda não está ocorrendo, mas está em vias, ela vai acontecer. Vejam, não é futura, não está lá na frente, é iminente, é aquilo que vai acontecer ali naquele momento. Tá? E o sujeito, então, que está aqui diante de uma injusta agressão atual ou iminente, tá? Ele tem que utilizar dos meios necessários. O que costuma dizer, o que é meio necessário? Meio necessário é aquele que serve para fazer cessar a agressão injusta. Agressão injusta. Tô maluco, já lembro. Então, aquela que faz cessar a agressão injusta. Então, vejam, pessoal, para cessar a agressão injusta, né? Então, para cessar a agressão injusta, o sujeito ele tem que agir, tem que utilizar aquilo que era necessário, né? Ele tem que utilizar aquilo que é necessário. O que é necessário? Muitas vezes é aquilo que está disponível, que ele tem na mão. Então, por exemplo, um pedaço de pau pode ser o meio necessário? Pode. Uma faca pode ser o meio necessário? Pode. Um revólver, uma arma pode ser o meio necessário? Pode. Então, o que é meio necessário? Meio necessário é aquilo que é necessário para fazer cessar, para fazer parar a agressão. Isso, então, é meio necessário. Só que o sujeito aí, ele vai repelir essa injusta agressão utilizando os meios necessários, que pode ser qualquer instrumento aqui, e nós vamos para o último requisito. Ele tem que utilizar da legítima defesa de forma moderada. Ele tem que agir moderadamente. E o que é moderadamente? É assim que eu fiz parar essa agressão injusta, eu encerro a minha ação, tá? Como é que isso vai acontecer então? Olha só, se eu tenho um revólver e alguém vem para me agredir com outro revólver ou de alguma outra forma, eu saco meu revólver, eu consigo atirar nessa pessoa. Eu atiro, dei um tiro, tá? Esse tiro pegou na perna da pessoa, a pessoa que era o meu algoz, que queria me ferir ali, caiu no chão, cessou a agressão. Se eu fizer isso, estão presentes os requisitos da legítima defesa. Agora, se eu der continuidade ali, agora, continuidade nas minhas agressões, o Instituto da Legítima Defesa, ele já estará ausente. O Instituto da Legítima Defesa, então, ele está afastado, de modo que nós vamos ter uma situação aqui chamada de excesso na legítima defesa. Excesso de legítima defesa. Então, esses são os requisitos da legítima defesa. Depois vocês deem uma olhada aí quanto a esse instituto que exclui a ilicitude. Caso tenham alguma dúvida, vocês falem comigo, nós podemos conversar a respeito disso. Outra hipótese aí que afasta a ilicitude que nós vimos é o exercício regular de um direito, tá? Então, o exercício regular de um direito. Vejam, gente, nesse caso aqui, quem age no exercício regular de um direito, ele não pode contrariar a norma jurídica, tá? Então, quem age aí no exercício regular de um direito, ele não pode contrariar a norma jurídica, tá? Então, vejam aqui uma situação. Os livros dão muito esses exemplos também. Vamos colocar um lutador de boxe. Bom, quando dois lutadores de boxe eles sobem no ringue, um dá murro no outro aí, o que eles estão exercitando? O exercício regular de um direito, que é praticar aquele esporte, aquela luta, o que
você queira chamar aí. Portanto, um dar murro no outro não é considerado, nós não temos então aí isso como um fato típico, as lesões que o outro sofre. É claro que isso tem que ser dentro da normalidade, né? Não pode ser que nem o Holyfield lá, uma vez que não, o Mike Tyson mordeu o Holyfield. Isso aqui ele ultrapassou no exercício regular do direito, ele poderia ele responder por aquilo. Mas outra situação aqui, por exemplo, que nós podemos colocar, encaixar o exercício regular do direito, é o médico. Olha só, o médico, quando ele faz cirurgia, ele faz uma cirurgia plástica em uma pessoa. O que, que ele tem que fazer para realizar essa cirurgia plástica na pessoa? É óbvio que causa lesões corporais nessa pessoa, né? Ela está sofrendo lesões corporais, porque o cara tem corta aqui, remenda ali, tal. Essas lesões corporais são puníveis? Não. Isso aqui fica afastada qualquer tipo de ilicitude neste caso aqui, porque o médico ele está atuando no exercício regular de um direito, tá? Então, quem atua no exercício regular de um direito não é possível infringir a norma penal na circunstância em que ele está exercendo esse seu direito. E a outra hipótese aí, que está lá no artigo 23, então, é o estrito cumprimento do dever legal, tá? A outra hipótese, outra tese que pode ser levantada é o estrito cumprimento do dever legal. Aqui também, gente, a situação é essa. Quem age no estrito cumprimento do dever legal não pode contrariar o ordenamento jurídico, não contraria o ordenamento jurídico. Bom, então, um policial militar que prende uma pessoa, né, que prende uma pessoa, mete algema nessas pessoas e às vezes ela precisa até usar um pouco de força contra essa pessoa, ele não está cometendo ali, por exemplo, um crime de cercear a liberdade dessa pessoa, de sequestro, constrangimento ilegal, o crime do artigo 129, lesões corporais, por quê? Porque ele está cumprindo o estrito cumprimento do dever legal. Um oficial de justiça que vai até a casa de alguém para fazer a apreensão de bens, por exemplo, ele pega lá os bens daquela pessoa, veja, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel é um fato típico, não é? Está lá no artigo 125. Só que o oficial de justiça, ele comete esse fato típico, ele subtrai, ele tira da casa da pessoa coisa alheia móvel contra a vontade desta pessoa, só que ele faz isso no estrito cumprimento do dever legal. São circunstâncias, então, em que sempre teremos aqui afastada a ilegalidade da ação. Então, nós vamos ter afastada, nesses casos, a ilegalidade da ação. Então, essas são as teses, essas são as situações aqui que nós podemos alegar pensando nas excludentes de ilicitude que estão no artigo 23 e seguinte do Código Penal. Ótimo. Nós vimos até agora, então, as teses que podem ser alegadas quando nós falamos de fato típico, ilícito, que estão lá na ilicitude, e para complementarmos aqui, nós vamos ter as teses ligadas à culpabilidade. Culpabilidade. Então vamos lá para as teses da culpabilidade. A primeira tese que pode ser alegada, levantada aqui quando eu falo, eu trato de culpabilidade, é quanto à inimputabilidade. A inimputabilidade. Vamos lá, gente. Então, o que é o sujeito imputável? Imputável é aquele que eu posso imputar a ele a prática de um crime e a culpa por ter praticado aquele crime e que ele vai ser apenado por aquilo, tá? Então, esse sujeito é imputável. E quem que é o inimputável? O artigo 26 vai dizer aqui para nós quem que é o inimputável. O artigo 26 diz assim: é isento de pena, então, agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado,
Era o tempo da ação ou da omissão. Olha só, em palavra importante aqui. Era o tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de conhecer ou de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, esse é o inimputável. Esse sujeito é inimputável. Ele, ao tempo da ação ou da omissão, ele era inteiramente, incapaz. Ele era totalmente incapaz do quê? De entender o caráter ilícito ou de se determinar daquela forma ou de forma contrária, né? Da forma contrária. Então, aqui o sujeito ele não tem condições, ele tem uma doença mental ou algum tipo de desenvolvimento mental completo ou retardado que impede ele de entender o caráter ilícito e olha só, ele é inteiramente incapaz, tá? É absolutamente incapaz de entender o ilícito daquele momento ali que ele está praticando, tá? Geralmente o povo popularmente aí fala que é o louco, né? Não é correto falar, mas é a expressão que se usa aí. Esse sujeito, então, ele é incapaz. Sendo incapaz, ele comete fato típico, comete um ilícito, comete um ilícito. Nesta situação, então, o que ele não tem? Ele não é imputável, tá? Ele não é imputável, ou seja, não tem aí culpabilidade. O que vai fazer? Vai soltar esse sujeito? Então, não. Pode-se acontecer a seguinte situação: ele vai ser absolvido, nós teremos aí uma absolvição dessa pessoa, só que chamada de absolvição imprópria. Ele vai passar por uma absolvição imprópria. Pessoal, uma situação aqui que é muito importante, tá? É muito importante. Olha só, se a gente pensar nessa pessoa aí que cometeu um ilícito, por exemplo, um fato típico ilícito, mas ele não era culpável, tá? Ele vai ser absolvido, então, impropriamente. Agora, imagine, pega essa pessoa aqui, que era inteiramente incapaz de conhecer a ilicitude do fato, ou então se determinar daquela forma. Pode ser que ele cometa um fato típico, mas não ilícito, diante de uma situação que afasta a ilicitude. Uma pessoa que, então, que tem essa doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que faz com que ele não seja capaz de entender esse fato, aí a ilicitude desse fato, ele pode praticar uma situação, um fato que é considerado típico aí, mas ele pode considerar isso, ele pode praticar isso, então, em legítima defesa, não pode? Claro que pode. Ora, por que que o deficiente mental, ou o louco, aí ele não pode praticar uma ação em legítima defesa? Ele pode, né? E se ficar comprovado, então, imagine que ele matou alguém, só que ele não matou porque ele não entendia o caráter ilícito daquele fato, ele matou essa pessoa para se defender. Nessa hipótese, então, ele vai ser absolvido também, não vai? Vai. Só que aqui nós não vamos ter essa absolvição imprópria. O que se busca aqui é a absolvição, mas a absolvição chamada de absolvição própria, pessoal. Essa é a absolvição própria. Esse, então, é o inimputável. E o inimputável, ele vai ficar sujeito aí a uma medida chamada de medida de segurança. Medida de segurança. Esse é o inimputável. Só que eu tenho também o artigo 26, no parágrafo único, vai tratar do semi. Ela vai tratar aqui do semi-imputável.
Vejam só, se o inimputável é aquela pessoa que era inteiramente, absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar daquela forma, ou seja, o louco mesmo, o que baba na gravata, o parágrafo único vai trazer aqui a hipótese do semi-imputável. E o parágrafo único vai dizer assim, ó, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, olha a expressão aqui, como é diferente lá da de cima do caput. Não era inteiramente capaz, olha só, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vocês conseguem perceber, verificar aqui a diferença, né? Em uma situação, no caput, eu tenho uma pessoa que era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato. Já aqui, no parágrafo único, eu tenho um sujeito, olha só, eu tenho um sujeito que ele não era inteiramente capaz, então ele tinha algo de capacidade, mas não era inteiramente capaz. Nessa hipótese, então, diz o parágrafo único do artigo 26 que ele poderá ter uma redução na sua pena, ou até mesmo, segundo o artigo 96 do próprio Código Penal, o juiz, caso entenda necessário, ele pode substituir a pena por uma medida de segurança, tá? Ele pode, então, substituir isso aí como uma medida, então, de segurança. Mas é uma ou outra, gente. O juiz não pode fixar as duas. Não posso ter pena, aplicar pena e medida de segurança. Ou o juiz aplica a pena, e nesse caso ele reduz a pena, conforme diz o parágrafo único do artigo 26, ou então o juiz substitui a pena por medida de segurança, né? Nós temos aqui a situação, então, em que é obrigado a substituição, não posso ter as duas, né? É o sistema chamado de vicariante, não existe mais um sistema que era chamado de duplo binário. Então, fiquem atentos a isso, que o juiz nunca pode acumular as duas situações, pena e medida de segurança. Ainda aqui nessa questão de culpabilidade, o Código Penal ele vai tratar aí de um tema que é a embriaguez. É a embriaguez. Bom, a embriaguez, né, nós vamos ver no artigo 28, só fazendo um parênteses aqui, né, o artigo 27, ele deixa claro aí que o menor de 18 anos, isso aqui nem tese defensiva vai aparecer, porque menor de 18 anos, ele é completamente inimputável de acordo com a própria legislação no artigo 27. Feito esse parênteses aqui, vamos lá para embriaguez, né? A embriaguez, o artigo 28 do Código Penal, diz que a embriaguez não exclui o crime, né? E não pode mesmo, não dá para a embriaguez excluir o crime, né? O inciso 2 vai dizer que a embriaguez, então, ela não exclui o crime, tá? Ela não exclui o crime. Pelo contrário, em algumas situações, se a embriaguez for aquela embriaguez pré-ordenada, né, ela vai ainda agravar o crime, ou seja, quando o sujeito ele bebe para cometer o crime. Então, a embriaguez, ela não exclui o delito. Só que tem o parágrafo primeiro aqui, que vai dizer que é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Olha só, então, né? O sujeito aqui é isento de pena
por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, né? A doutrina, você vai ver por aí também, trazendo exemplos assim, o sujeito caiu dentro de um barril de cachaça, dentro de um barril de vinho, né? Ele ficou bêbado. É um exemplo bobo, né? Mas não é essa situação. Imagine uma situação aí, quando nós falamos em embriaguez, não é só questão de álcool. O legislador trata de uma forma ampla aí. Imagine que alguém que é intolerante à bebida, não pode beber, por exemplo, ela é enganada, alguém lhe dá a bebida ou mistura a bebida na sua outra bebida, ela não sabe que aquilo está acontecendo. Ou coloca algum tipo de remédio na sua bebida que deixa ela com sintomas de embriaguez. Nesse caso, se a embriaguez for completa, e a embriaguez completa é aquela que tira do sujeito a possibilidade de entender o caráter ilícito do fato, nós vamos ver que, de acordo com o parágrafo primeiro, ele é isento de pena. Então, se aparecer para vocês aí alguma situação, algum problema referente à embriaguez, você vai ter que bater em cima da seguinte tecla, que a embriaguez do sujeito era completa e ela foi proveniente de um caso fortuito, tá? Ou uma força maior. Do contrário, nós não temos a exclusão do crime. E aí o parágrafo segundo, ele vai dizer aqui para nós que a pena ela pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente por embriaguez proveniente caso fortuito ou força maior ainda não possuía, ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento. O que muda aqui no parágrafo segundo? Muda que nós vamos ter uma redução de pena. E olha só, o parágrafo segundo não exige uma embriaguez completa, apenas que essa embriaguez seja proveniente de caso fortuito ou força maior. Só que nesse caso aqui não está dizendo que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Está dizendo que ele não tinha a plena capacidade de entender o caráter ilícito desse fato. São coisas diferentes. Por isso que, nessa hipótese do parágrafo segundo, a embriaguez não era completa. E ele tinha uma possibilidade de entender aquela ilicitude, que o legislador trouxe uma redução de pena de 2/3 aí, né, de 1 a 2/3, e não uma exclusão aí da pena, uma isenção da pena neste caso, tá? Então, se alguma coisa cair, volto a dizer na sua prova nesse sentido, a questão é verificar se a embriaguez é completa ou não e se o sujeito era inteiramente ou não incapaz de entender a ilicitude do fato, tá? Ele era incapaz de entender a ilicitude do fato. Beleza, gente? Então, essas teses aí, referente à culpabilidade verificada aí na parte da embriaguez, tá? Embriaguez. Outra tese que pode aparecer aí para você, outra situação que pode aparecer na sua prova, é o chamado erro de proibição. Erro de proibição. Bom, o próprio nome já diz, né? Erro de proibição. No erro de proibição, e eu já adianto para vocês que isso aqui está no artigo 21 do Código Penal, o sujeito também tem uma falsa percepção da realidade. Ele entende que algo é lícito, que é possível, quando a lei proibia, dizia que aquilo era ilícito. Só que ele não tinha essa potencial consciência da ilicitude do fato. E ele incide, então, neste erro, tá? Ele vai incidir neste erro, porque na mente dele, na cabeça dele, aquilo era possível, tá? Aquilo era possível. Olha só, o artigo 21 diz que o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, é indesculpável.
o erro sobre a ilicitude do fato ser evitável e isenta de pena. Se evitável, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la em 1/6 a 2/3, né? Que situação é essa? Veja, nós temos um país de tamanho aí, de dimensões continentais. E não são todas as pessoas que têm o mesmo conhecimento, que vivem dentro de uma mesma cultura, de uma mesma regra, de um mesmo pensamento, né? Então, nós temos essa diversidade. Olha só, imagina uma pessoa que mora lá no sertão do Nordeste, ele não tem televisão, não tem rádio, não tem contato com outras pessoas, e esse cara aí sempre ele junta lá as coisas do sítio, lixo, quer que seja, né, da sua casinha ali, e põe fogo naquilo. Bom, ele pode fazer isso? Não pode. Por que que ele não pode? Porque a lei de crimes ambientais diz que isso é crime. Só que nesse caso, o sujeito ele tem desconhecimento dessa proibição. Ele incide aqui, então, no caso de erro de proibição. A gente tem que ver se o erro era evitável ou inevitável, né? Se ele tivesse possibilidade de conhecer, mas ignorasse o erro, ignora o erro, seria evitável. Só que nesse caso aqui que eu estou dizendo para vocês, o erro ele é inevitável. Um erro é inevitável. E ele pratica por tempo e muito tempo uma conduta que ele entende ser lícita quando na verdade ela era ilícita. Então, gente, se cair alguma coisa assim para vocês, na prova de vocês, ele cai mais ou menos dessa forma, que o sujeito, ele errou sobre a ilicitude do fato, ele tinha uma outra percepção, ele achava que aquilo que ele estava praticando era lícito, quando na verdade ele era uma situação ilícita, tá? Então essa é uma outra tese defensiva. Uma outra tese defensiva ainda que pode aparecer para nós aí é a inexigibilidade de conduta diversa. Então nós vamos ter a inexigibilidade de conduta diversa. E a inexigibilidade de conduta adversa é uma outra situação, uma outra hipótese que vai afastar a culpabilidade, tá? Ela vai afastar a culpabilidade. A inexigibilidade de conduta diversa, gente, ela vai aparecer aqui em duas situações, tá? Em duas situações. Quais são essas situações? Elas estão descritas no artigo 22 do Código Penal. Então, o artigo 22 do Código Penal vai descrever essas duas situações de inexigibilidade de conduta diversa. É que se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. Só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, nós temos duas possibilidades aqui, tá? A primeira possibilidade de inexigibilidade de conduta diversa é coação moral irresistível. Irresistível. Lembrem-se que a coação aqui é moral, a coação não é material, porque se for material, ela exclui a conduta. Dá um exemplo aí. Olha só, bandidos pegam o filho do gerente de um banco, tá? E ligam para ele, nós estamos aqui com o seu filho e arrancamos já um dedinho dele. Se você não for até o banco e abrir o cofre, colocar a senha, abrir o cofre para a gente, nós vamos arrancar todos os dedos deles e vamos matá-lo. Né? Vejam só, exigia-se outra conduta do gerente desse banco se não ir até a agência e abrir lá
O cofre, não, porque eles estavam diante de uma coação moral irresistível, tá? Ele estava diante, então, de uma situação de uma coação moral irresistível. Ele não tinha como resistir, né, nesse fato. Olha, ele vai até lá, abre o banco, a porta do banco, abre o cofre, ajuda a enfiar dinheiro dentro do saco dos bandidos para eles irem embora. Ele cometeu um fato típico? Cometeu. Só que neste caso aqui, ó, quem que vai ser punido? Só o autor da coação. Não seria possível eu punir esse gerente do banco que estava vivendo essa situação. E a outra hipótese que nós temos aqui, além da coação moral irresistível, é de obediência hierárquica. As duas hipóteses, então, de inexigibilidade de conduta diversa estão no artigo 22 do Código Penal. A obediência hierárquica. E quando nós estamos falando de hierarquia aqui, isso só pode estar relacionado ao setor público, porque fora do setor público nós não temos hierarquia. Hierarquia é algo próprio do serviço público. Então, veja, alguém que cumpre uma ordem e essa ordem não é manifestamente ilegal, o sujeito está diante de uma ordem legal, né? Ele age aqui de acordo com o quê? De acordo com esse instituto que não se exige dele outro tipo de conduta. Então, vejam só, imagine que o sujeito ele é sniper aqui da polícia. Ele é atirador de elite da polícia, né? E ele está lá preparado e aguardando uma ordem para atirar caso seja necessário diante de uma situação de um sequestro, por exemplo. Ele está lá aguardando o seu superior, que está comandando lá a situação. E o superior dá a ordem para ele: olha, atira, atira. O cara vai lá, atira. Só que, posteriormente, verifica-se que não era necessário ter atirado e tirado a vida daquele sujeito, né? Então, esse cara, o sniper, o atirador aqui, o atirador de elite, ele vai responder por esse fato? Não. Por que ele não vai responder? Porque ele estava ali acobertado por essa situação em que ele estava cumprindo uma ordem de um superior hierárquico. E essa ordem não era manifestamente ilegal, tá? Para afastar isso, a ordem tinha que ser manifestamente ilegal. Mas não, a ordem ali, a princípio, parece ser legal. A ordem parece ser legal para ele, por isso que ele cumpre. Por isso, então, que ele cumpre. Pessoal, essas são as teses que podem ser alegadas aí referente ao crime, fato típico, antijurídico e culpável. As teses, então, chamadas teses principais de mérito. Para encerrar aqui, eu vou trazer apenas uma questão, que é a hipótese de isenção de pena. Isenção de pena. Isenção de pena aqui é quando o sujeito pratica um determinado fato típico. Esse fato típico, ele é antijurídico. E esse sujeito ele é culpável, não aparece nenhuma situação de culpa, de que exclua a culpabilidade dele. Só que o legislador, por questões de política criminal, ele resolveu isentar essa pessoa aqui de pena, tá? Ela resolveu isentar essa pessoa de pena. Dá um exemplo aí. Nós temos dois exemplos no Código Penal. Um está no artigo 181 do Código Penal, que são as hipóteses aqui, tratadas dentro do título dos crimes contra o patrimônio. O artigo 181 vai dizer assim: é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal, do ascendente e descendente, seja o parentesco legítimo, legítimo, seja civil ou natural, tá? Não, ou natural.
E aqui, nesse caso, desde que o crime, então, porque as hipóteses do artigo 183 vai excluir se ele for de roubo ou extorsão, ou com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, a pessoa vai ficar isenta de pena, o réu fica isenta de pena, tá? Então, inclusive, o juiz vai condená-lo, pode condená-lo, tá? Todas as situações aqui para condená-lo, mas ele vai ter essa isenção de pena, né? Dá um exemplo concreto, então. Olha só, artigo 155. O que diz o artigo 155? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Aí você vem para o 181, dizendo que é isento de pena se comete qualquer dos crimes previstos nesse título, o 155 está aqui, em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Então vejam, o cônjuge que subtrai dinheiro do outro durante a constância da sociedade conjugal, ele fica isento da pena do crime de furto. Portanto, quando a mulher subtrai 50, 100 reais da carteira do marido, que isso acontece com muita frequência, né? Embora tenha cometido um fato típico, ilícito e culpável, ela será isenta de pena, porque eu tenho uma causa específica de isenção de pena, tá? Então, essa é uma tese que também pode ser alegada e cai, às vezes, na OAB, falando de furto de pai, de filho contra pai. Você só fica esperto em ficar esperto ali, porque se o pai tiver mais de 60 anos, não vai incidir essa hipótese aqui. Então, dê uma lida ali no 181 até o 183, bem para isso ficar fixado para você. E a outra hipótese aqui de isenção de penas está no parágrafo 2º do artigo 348. O artigo 348 trata da hipótese de favorecimento pessoal. 348 então diz assim: auxiliar a subtrair-se à ação da autoridade pública o autor de crime que é cominada pena de reclusão. Então, o que é favorecimento pessoal? Por exemplo, alguém furtou algo de outra pessoa e eu escondo aqui essa pessoa, não é escondo, na verdade eu ajudo essa pessoa aqui, ela se esconder da autoridade pública, ela subtrair-se da autoridade pública, né? Eu não estou escondendo, só estou ajudando ela a subtrair-se da autoridade pública. Aqui eu tenho uma questão de favorecimento pessoal. Isso é crime? É crime. Uma detenção aqui de 6 meses, de 1 a 6 meses e multa. Só que o parágrafo 2º vai dizer que se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, ele fica isento de pena. Por que isso? Porque não se exige ou não se pode exigir muitas coisas diferentes aí de um pai, de um avô, de um filho, né, do irmão do criminoso, que não seja prestar esse tipo de auxílio, esse tipo de favorecimento para ele. Pessoal, com isso então nós encerramos aqui as teses principais de mérito que podem ser abordadas. Lembre-se, então, que nós começamos aqui falando de teses defensivas lá pelas hipóteses de nulidades, vimos as principais nulidades. Depois viemos aqui para as teses principais de mérito, né? Nós tratamos as teses principais de mérito, estão ligadas, então, ao crime, que é fato típico, antijurídico e culpável, a culpabilidade. São todas essas hipóteses. E, por fim, nós tratamos aqui dessa hipótese de isenção de pena. Todas essas teses, elas podem ser alegadas, pode aparecer para você sustentar na sua prova. Ficaram faltando aqui 2 situações que eu vou tratar em momentos específicos, que são as causas de extinção de punibilidade, que estão lá no artigo 107 do Código Penal, inclusive a prescrição, que é extremamente importante, e as hipóteses que se alega aí falta de prova, busca-se absolvição por falta de prova. Só que essa, então, nós trataremos num momento
oportuno. Tá joia, pessoal? Espero que tenha sido proveitoso para vocês e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço.